Graças a Deus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Como dissemos semana passada, que nosso estudo agora será na quinta-feira. Terça-feira está sendo o nosso culto de intercessão, né? E logo puxando as orelhas dos membros da Igreja Palavra da Verdade. Irmãos, estava aqui eu e o pastor. A gente veio para o culto. Ficamos normalmente como, né, deveria ser, né? Fizemos as orações, conversamos aqui e tal, esperando, né, o povo chegar. E cadê os irmãos, né, os membros da Igreja Palavra da Verdade? Então, vamos realmente, meus irmãos, lembrar, terça-feira é culto de intercessão, então e culto de intercessão presencial, não vamos gravar, não vamos fazer live nas terça-feiras. Só quintas e domingo, entendeu? Então é bom que você venha. Amém? Passados esses recados, então estamos aqui nós na quinta-feira, né? E para entrar hoje no capítulo 4 do profeta Miqueias, né? Não esquecendo que, como eu falei no domingo, meus irmãos, quinta-feira também é culto, tá? Então ainda que por meio de uma live, mas é culto. Então é importante que você, membro daqui da igreja, tenha um compromisso, né, de, claro, se realmente não der de jeito nenhum, a gente não vai cobrar, mas se esforce, né, para que você possa, como eu falei no domingo, pega o celular, meus irmãos, um tablet, alguma coisa, ou se a sua TV for smart, né, você coloca lá na live lá e vai fazer outras coisas, irmão, né? Às vezes tem uma criança para cuidar, porque você está ouvindo. O mais importante é ouvir, não é, né, olhar para nossas caras bonitas, mas é ouvir, essa parte mais importante, mas que você possa fazer parte, porque esse estudo é de suma importância para o nosso entendimento. É através desse estudo que a gente realmente entende mais a Bíblia por um todo. Não pega esses, né, rateiros que se fazem aí e de onde nasceu nessa teologia da prosperidade, doutrina da força positiva, onde nascem as heresias. E quando a pessoa pega apenas uma parte da Bíblia, um versículo, e ali fundamenta, né, o pensamento dele. Então novamente convidamos vocês, né, principalmente vocês, membros da Igreja Palavra da Verdade, quinta-feira também é culto. Amém? Amém, graças e paz a todos, né, que estão entrando aí, estão começando a entrar na live. A nossa irmã Rosicleide deixou a paz do Senhor aqui para nós, né? Então a paz do Senhor, nossa irmã Rosicleide, né, fiel aí nas transmissões, fiel escudeira, em nome de Jesus, glória a Deus por isso. Não falta uma, vai ganhar um brinde quando terminar a nossa leitura dos profetas. Só escolhe se quer um pega a vareta, um resta uma dama de plástico. Amém. Glória a Deus. E estamos aqui, meus irmãos, novamente para Miqueias 4. E hoje não vai ser muito demorado, porque é um capítulo muito direto de algumas coisas, de uma profecia que ainda irá se cumprir. Amém? Amém. E só lembrando, né, o nosso compromisso, né, que nós fizemos esse ano, né, de fazer uma leitura bíblica acompanhada, né, para você que deseja, né, ler a Bíblia de forma acompanhada, né, capítulo a capítulo ali. A gente está com esse projeto aí, né? Temos um grupo do WhatsApp onde a gente põe ali nossas dúvidas, né, a gente comenta ali a respeito do texto, tira algumas aplicações ali, né? Nós postamos vídeos todos os dias acerca dos capítulos que são lidos desse dia, e está sendo uma bênção, né? Está sendo uma bênção, né? Um enriquecimento muito bom, né? A participação dos irmãos, do pastor John, do presbítero Anderson também, e dos demais irmãos que estão lá no grupo, né? E se você quiser participar, pode deixar aí o seu comentário dizendo eu quero participar, né? Procura um de nós nas redes sociais e diga lá eu quero participar, né? E a gente entra em contato e está enviando para você o plano de leitura e, se você quiser, lhe colocando também no nosso grupo do WhatsApp, né? Tem sido uma bênção, né? E aqui, né, como fizemos, a gente lê
o capítulo, né, e expondo no grupo do WhatsApp. A gente lê a Bíblia toda, mas é durante o período de um ano, né? Ali 3 capítulos por dia, a gente lê, medita e faz a reflexão do capítulo. Tem sido uma bênção. Esperamos que os irmãos aí que queiram fazer parte, né, também dessa família aí, para aprender mais aí da palavra do Senhor. Amém? A irmã Lohane, né, lá do Rio de Janeiro, também está assistindo aí com a gente, a parte do Senhor. Ela colocou aqui, Paz do Senhor, primo e meu irmão Agristas. Tem 3 aqui, ela é primo do quê? Primo. Minha não Minha é. prima, é minha prima. Minha não é. Então eu imaginava que era do pastor ou do Jadson, do irmão Jadson. E nós estamos aqui, né, transmitindo aí essa live. E novidades, né? A gente vai agora esse ano abrir os cursos, né? A pandemia atrapalhou aí os cursos de teologia, mas esse ano agora a gente vai abrir os cursos de teologia, curso básico, médio, né? Que é o ministerial, e o bacharel em teologia. E eu já estou em contato aí com a grande faculdade para a gente também implementar o curso aqui pelo MEC, né? Então eu creio que vai ser uma bênção para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Tendo dito isso, meus irmãos, vamos orar e iniciar, amém, o nosso estudo de Miqueias capítulo 4. Você pode já compartilhar aí nos seus grupos de WhatsApp, compartilha aí no seu Facebook, que nós vamos dar início. E preste atenção, assiste, bota o celular assim, ó, num lugar seguro, e nessa hora não olha para outra coisa a não ser para a tua Bíblia e para aquilo que a gente vai falar. Se você tiver algum comentário daquilo que a gente está falando, pode ir colocando aí, que a gente, no decorrer, pode ser que a gente leia, né? Se der tempo, a gente lê os comentários. Amém? Queria pedir para o presbítero antes fazer essa oração. Em nome de Jesus. Oremos. Pai, obrigado por esse momento, por essa oportunidade de ouvir mais e mais, de aprender Tua palavra. Eu peço aqui que o Senhor derrame mais e mais o Teu Espírito Santo sobre essa mesa aqui, em especial aqui na vida do pastor John, que vai estar de frente, Senhor, desse estudo do capítulo 4 do profeta Miqueias. Não permite, Espírito Santo, que a gente venha colocar palavras nossas, que a gente venha colocar doutrinas nossas, apenas que a gente venha repetir o que já está escrito, repetir o que o Senhor quer que a gente repita aqui, que não venha nada de nós, nada que venha realmente com vãs filosofias, que seja pregado somente a Bíblia Sagrada. Oramos também por aqueles que, meu Pai, estão aí do outro lado, estão nos assistindo, que o Senhor possa dar perseverança a eles, Senhor, para continuar vendo esse estudo até o final, Senhor. E não só vendo por ver, mas ouvindo e dando ouvido à Tua palavra, Senhor Jesus. Oramos por aqueles que estão enfermos, Senhor, que o Senhor possa curar, Senhor. E aqueles que perderam, Senhor, as suas vidas, que o Senhor possa consolar as suas famílias, Senhor. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Então, vamos fazer aqui primeiro a leitura de todo o capítulo, é um capítulo curto, e a gente vai ler e depois vamos fazer os comentários sobre o capítulo. Diz assim: mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e concorrerão a ele os povos. E irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e nós andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. E julgará entre muitos povos e castigará poderosamente nações até muito longe, e converterão as suas espadas em enxadas e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira,
e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todos os povos andarão, cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos no nome do Senhor nosso Deus, eternamente e para sempre. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei a que cocheava e recolherei a que eu tinha expulsado e a que eu tinha maltratado. E da que cocheava farei a parte restante, e da que tinha sido arrojada para longe uma nação poderosa, e o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. E a ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá, sim, a ti virá o primeiro domínio, o rei da filha de Sião, da filha de Jerusalém. E agora, por que farás tão grande pranto? Não há em ti rei? Pereceu o teu conselheiro? Apoderou-se de ti dor como da que está de parto? Sofre dores e trabalhos, ó filha de Sião, como a que está de parto, porque agora sairás da cidade e morarás no campo, e virás até Babilônia. Ali, porém, serás livrada, ali te remirá o Senhor da mão dos teus inimigos. Agora se congregaram muitas nações contra ti, que dizem, seja profanada, e os olhos verão os seus desejos sobre Sião, mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem entendem o seu conselho, porque as ajuntou como gavelas em uma eira. Levanta-te e trilha, ó filha de Sião, porque eu farei de ferro a tua porta e de cobre as tuas unhas, e esmiuçarás a muitos povos, e o seu ganho será consagrado ao Senhor, e a sua fazenda ao Senhor de toda a terra. Amém? Então, esse capítulo aqui é uma profecia sobre a vinda do reino de Deus, o estabelecimento do reino de Deus em Jerusalém. Sião, quando se fala Sião, se fala em Jerusalém. E aqui a gente pode dividir essa profecia nesse capítulo, duas partes, e uma terceira parte no capítulo 5, que será semana que vem. Então, as duas primeiras partes que a gente vai tratar hoje serão as características desse reino. Ele vai dizer quando esse reino será estabelecido, quais são as características desse reino, e ele vai trazer aqui 10 características desse reino. E a segunda parte são os eventos que precederão esse estabelecimento desse reino, os eventos que vão ser antes. O que vai acontecer antes da vinda desse reino? É a segunda parte. Entre essas duas partes, nós temos uma parte aqui que ele vai dar como se fosse uma pausa para falar disso, e ele vai falar do cativeiro babilônico. Amém? Entre essas duas partes da profecia. E a terceira parte da profecia, que é o capítulo 5, é falando sobre o rei Messias, que estabelecerá o seu reino. Como ele estabelecerá o seu reino? Aí o nosso presbítero Anderson vai estar em cargo de falar desse capítulo. Amém? Mas vamos aqui começar essa primeira parte aqui, as características do reino. Como será esse reino? E aí, a gente vendo as características desse reino, a gente vai entender se esse reino já foi estabelecido ou se ele ainda será estabelecido. Vamos lá. Versículo 1. Mas nos últimos dias acontecerá, veja, nos últimos dias, ou seja, não é algo para a época de Miqueias, é algo para uma época posterior. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e concorrerão a ele os povos. Então, a primeira característica desse reino
é uma Jerusalém restaurada como uma capital política, uma Jerusalém restaurada onde os povos, as nações virão a ele. E aí entra a segunda característica desse reino, que é Israel liderando todas as nações, partindo como se Israel fosse o centro do mundo, Jerusalém fosse a capital do mundo, e dali partindo todas as decisões e a liderança de todas as nações. Aí eu pergunto, esse tempo já chegou? Ainda não. Na verdade, Jerusalém ainda não é nem a capital de Israel. A capital de Israel hoje é Tel Aviv. O Israel, ele luta diante da ONU, diante dos outros países, para colocar Jerusalém como sua capital. O Donald Trump, ele para os Estados Unidos, né? Pelo menos no governo dele, não sei agora nesse Joe Biden, né? Que vai ser, mas nos Estados Unidos eles fizeram um acordo lá que realmente Jerusalém como capital, né, de Israel, né? Assim como o próprio governo brasileiro também reconhece que Jerusalém é a capital de Israel, né? Os Estados Unidos, né? Até o governo anterior fazia, não sei, a partir de agora como é que vai ser, né? Exato. Então é um tempo que ainda não chegou. Amém? Aí agora vamos entrar na terceira e quarta característica no versículo 2. E irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e nós andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então, o templo do Senhor será restabelecido, né? Nós sabemos que hoje lá só resta o muro, né, das lamentações, que é um muro exterior do templo, né? Não é nem um pedaço do templo, né? E esse templo será restaurado. Eu não sei se aqui a gente está falando de uma profecia, então a gente não pode ser preciso a respeito da profecia. Pode ser um templo no sentido metafórico e pode ser um templo no sentido físico. Os judeus, eles acreditam até hoje que é um templo no sentido físico, né? Eles aguardam o Messias que vai estruturar o templo. É tanto que Herodes, por muitos, na época dele lá, foi dado como se ele fosse quase um Messias, porque ele restaurou o templo, ele refez o templo. Depois viram outras coisas, outras características, que perceberam que Herodes não tinha nada de Messias. Ele estava subordinado a Roma, e o Messias não ia ser subordinado a nenhuma outra nação, né? Eu queria abrir um parêntese em relação a essa questão de profecias bíblicas, né? A gente sabe que muitas profecias são específicas para determinados tempos, para povos, né? E outra coisa muito importante é que a gente tem que atentar à cronologia de profecias, porque muita gente eles querem estabelecer datas, né? Por meio de passagens bíblicas. E, meus irmãos, às vezes isso é perigoso, porque a profecia ela serve para, principalmente bíblica, serve para que nós entendermos a promessa do Senhor na profecia, né? Não que nós não devemos ficar atentos, sim, com certeza, mas que a gente não se apegue a essas profecias, esses pequenos detalhes, para que a gente não perca, no caso, a sua nuance e o que estiver acontecendo, para que a gente não tente nem estabelecer a profecia vai acontecer tal dia, porque está acontecendo isso, isso e isso. Quando a gente não entender a promessa, que a promessa é que é para ser entendida, né, nas profecias da Bíblia. Amém? Exato. Essa questão daí desse templo, se é físico ou espiritual, né, vamos colocar assim, espiritual, né? Os judeus, como falou o pastor, realmente ainda espera
a restauração do templo físico, não metaforicamente, ele não fala metaforicamente. Eles esperam fisicamente. Fisicamente, e a gente espera o Messias. Acho que a pior parte é esperar o Messias ainda, né? Eles esperam o Messias. E se você ler lá em Isaías, no capítulo 2, né, do verso 1 ao 4, fala praticamente a mesma coisa. E aqui a gente entende mais um pouquinho sobre essa questão do templo, seja ele metafórico ou físico, né? Eu acredito que é metafórico, que está falando, que é a restauração futura, a Nova Jerusalém, né? Santa que desce do céu, né? Como o João fala lá em Apocalipse, né? Eu pelo menos creio assim. E Isaías fala sobre isso também, essa profecia daí do Messias, sobre no caso a restauração, né, de Jerusalém. E ele fala, né, sobre isso. Isaías 2, né, verso 2, né? Nos últimos dias o monte, né, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal, será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Não será elevado acima de todas as colinas. Então aqui você já começa né, essa questão de físico. Aqui evidentemente a gente vê que ele está falando de algo realmente metafórico, de algo que vai acontecer, de algo que vai ser restabelecido, que não tem muito a ver com essa questão de realmente de um tempo físico. Então Isaías também fala sobre essa profecia aqui, o próprio Miqueias. Até que ele continua também, né? Muitos povos virão, que fala, né? Virão exclamando: vinde, subamos ao monte Yahvé, a casa de Deus de Jacó, para que ele nos instrua a mesma coisa a respeito dos seus caminhos, e assim andemos nas suas veredas. Com efeito, de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra, né? E ele julgará, né? E essa parte aqui, né? E ele julgará, ou seja, quem julgará? Jesus Cristo, fala de Jesus, o Messias. Julgará entre as nações e solverá as contendas de muitos povos. E é o verso que vem depois. Então, eu, né, lendo também essa questão aqui de Isaías, falando sobre essa questão da restauração do templo, né, creio que é um templo realmente espiritual. Aquilo que Jesus falou para os fariseus, né, que iria destruir o templo em 3 dias, né, não, destruir, e em 3 dias iria reerguer, né? Aí é quando diz, porque a gente sabe que o templo foi, né, construído, o primeiro templo que foi Salomão, foi o que Davi tinha tanta vontade de fazer, mas Deus não permitiu, foi 7 anos. Teve o segundo, que eu não estou lembrado quando foi. Aí eu sei que, se eu não estou enganado, pronto, o de Herodes, que foi que, pelo que o pastor falou, então, esse é o Messias, está restabelecendo o templo, porque realmente Herodes, ele colocou, né, a geografia naquela época de Israel, né, aquelas grandes... Tanto é que tem uma parte que os apóstolos, né, ficam lá maravilhados dentro, né, daquele tempo, o quê? 40 anos para se levantar o terceiro templo. Então, 40 anos, 40 dias. Então, foi muito suor do povo ali, né, muito imposto, e também a megalomania de Herodes, que a turma achava que era o Messias, mas de Messias nem o nome ele tinha, nem o sobrenome ele tinha de Messias, né? É só o desejo realmente de ser grande, né? Ele tem esse pensamento de ser grande e realmente de, né, tá à altura dele. Se você ver a história lá, né, você vai ver muito bem sobre isso. Então eu acredito que isso aqui está falando realmente de um templo espiritual. Então, desse templo, essa será uma das características desse reino, que do templo sairá o ensino. E a 4ª característica desse reino, encontramos aqui mesmo no versículo 2, é que a palavra do Senhor será a norma, a palavra do Senhor será a lei, a palavra do Senhor. Então, a palavra do Senhor é que vai reger a humanidade, e não é isso que nós encontramos hoje. Nem mesmo em Israel a palavra do Senhor é a lei. Amém? Aí vamos caminhar para o versículo 3, onde teremos a 5ª e a 6ª característica desse reino. E julgará entre muitos povos e castigará poderosas nações até muito longe, e converterão as suas espadas em enxadas,
e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Então, nós vemos aqui a quinta característica desse reino, que será que as nações serão julgadas. Isso daí a gente vê lá em Apocalipse também, as nações serão julgadas. E a sexta característica é que será um tempo de absoluta paz. A gente vê aqui que nem aprenderão mais as guerras. Então será um tempo de paz. E onde é que vemos isso? Lá em Apocalipse, onde Jesus estabelecerá o seu reino milenar. Há quem acredite que o reino milenar já está estabelecido. Mas quando eu leio essas palavras, eu não tenho como acreditar que o reino milenar está estabelecido. A milenista, né? Exato. Eu não tenho como acreditar nisso. Porque eu vejo o reino milenar, como diz aqui, um reino de absoluta paz, um reino onde as espadas se transformarão em enxadas, as lanças serão foices, ou seja, os povos deixarão de guerrear para cultivar. Interessante, como eu já tinha falado para o pastor uma terça-feira, né, quando a gente veio no culto de sessão, que esse versículo que então converterão suas espadas em arados e suas lanças em foices, onde os testemunhos de Jeová, eu já fiz parte do testemunho de Jeová, através desse versículo aqui, quando eu li, eu me lembrei logo disso. Eles defendem por que os testemunhos de Jeová não podem ser militares, não pode pegar em arma, não pode servir ali as forças armadas e tal, aquela coisa toda. E naquela época quando eu vi, disse, realmente é verdade, né? Quando eu comecei a ler bem, eu vi que não tem nada a ver. Então, é como eu falei no começo, as pessoas pegam parte de versículos para defender aquilo que eles acham que né? Que eles acham, né? Porque aqui será um tempo onde não se precisará de defesa. Onde não se precisará de exército, de polícia. Ele já julgou, né? Todos os povos. Então, para que vai precisar, né? Hoje a gente precisa de polícia. Hoje a gente precisa, porque estamos vivendo em tempo onde não há segurança. Então hoje a gente precisa que homens possam pegar em armas para defender o cidadão de bem. É necessário, né? E a Bíblia não restringe, não impõe nenhuma regra para que não pegue, para que não se faça isso. Aquele é uma profecia, ele está falando de um tempo futuro. Não está falando que você tem que fazer isso agora. Não é isso que a Bíblia está dizendo, né? Então, são essas mais duas características. As nações serão julgadas, o centro desse julgamento será Israel, e será um tempo de absoluta paz. No versículo 4, nós vamos ver a sétima característica que remete um pouco a esse tempo de paz, né? O versículo 4 diz: mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos disse. Ou seja, Israel aqui vivia num período onde de repente eles estavam ali tranquilos, debaixo da sua videira, debaixo da sua figueira, tinham o seu pedaço de chão, tinham o seu pedaço de terra, e daqui a pouco era invadido. Poderia ser invadido pelos assírios, poderia ser invadido pelo Egito, poderia ser invadido por outros povos que estavam ali. Então, era um tempo que não tinha segurança. Como até hoje, a gente vive num tempo onde não temos segurança. E esse período, esse reino que será estabelecido, esse reinado milenar de Cristo, que será estabelecido, será um período de absoluta segurança, onde cada um vai ter ali o seu pedaço de terra, vai estar sossegado, sem medo que ninguém venha, que ninguém invada, né? Então, presumo também que não vai existir MST lá no milênio, né? Então é isso, meus irmãos. Essa é a sétima característica
desse período, desse reinado milenar. Vamos para o versículo 5. Porque todos os povos andarão, cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos no nome do Senhor, nosso Deus, eternamente e para sempre. Aqui não é bem uma característica do tempo, mas aqui é como se o profeta estivesse chamando a atenção do povo. O povo que estava se rendendo à idolatria, o povo que estava se rendendo a outros deuses de outros povos. E ele chama a atenção do povo para o povo retornar, para o povo aguardar esse tempo, esse milênio, esse tempo de paz que ia chegar, mas que o povo aguardasse como? Sabendo que, embora os outros povos tenham seus deuses, cada um tem os seus deuses, nós temos o nosso Deus e vamos estar com Ele, vamos andar com Ele eternamente. Pode até uma característica também desse reino que é o único Deus, né? O único Deus. Nós, entretanto, né, caminharemos no nome de Yahvé, nosso Elohim, né, nosso Deus, por toda a eternidade. Então, a gente pode até colocar também como uma característica desse reino que está por vir, que é um reino onde só existe uma única religião, um único Deus a servir. Realmente é uma característica também desse período. Versículo 6. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei a que cocheava e recolherei a que eu tinha expulsado e a que eu tinha maltratado. Então, uma outra característica desse tempo é que Deus vai congregar Israel. Então, Israel funciona meio que um relógio desse período. Quando Israel estiver reunida em Jerusalém, acontecerão essas coisas, ou quando essas coisas acontecerem, Israel será reunida naquele lugar, né? Então, aqui fica essa interrogação, mas será um período onde Israel será congregada. E hoje nós vemos que tem judeus espalhados em todo o globo terrestre, em todo lugar. E eles almejam um dia retornar para Israel, com sua capital Jerusalém. E eles almejam isso aqui também como algo, como a gente falou aqui, da vinda do Messias. Nós sabemos que o Messias já veio. Agora, nós aguardamos a segunda vinda do Messias, onde ele estabelecerá esse reino aqui. Amém? Por isso também, meus irmãos, que muitos judeus não creram que Jesus era o Messias, porque Jesus foi crucificado, Jesus não estabeleceu o templo, não estabeleceu o reino, não tirou o poder de Roma, e eles não compreenderam que aquilo ali tinha que se cumprir. E eles não compreenderam a questão do pecado. E eles não compreenderam o que era um reino espiritual, não compreenderam a questão do pecado e muito menos compreenderam as profecias que eram para o futuro. Como o apóstolo Paulo escreve, acho que na sua segunda carta aos Coríntios, né? Que acho que é no capítulo 4, no começo, eu acho, que ele diz que o evangelho é loucura para os gregos, né? E escândalo para os judeus, porque justamente isso que o pastor João falou. É escandaloso um Messias que foi crucificado, porque está escrito que seja maldito todo aquele que é preso com madeireiro. Como é que esse cara é Messias? Como é que esse cara sofreu tanto? Então é escandaloso para um judeu realmente, como se diz ali, né, da gema ali, crer que realmente Jesus era o Messias. Era escândalo para ele. O Paulo, né, explica bem sobre essa questão, né? Porque a rejeição dos judeus, né, de uma grande parte dos judeus. Por quê? É escandaloso. Eles aprenderam que, né, eles já ainda viviam naquela, né, na lei, cego na lei ainda, aquela coisa. Eles não entenderam realmente, como o pastor falou, não entenderam a questão do pecado, porque eles estão muito materializados.
o Israel tinha saído de 400 anos de silêncio total, né? Se chamam o silêncio total de Deus ali, recém-saído, digamos assim, né? Do cativeiro babilônico. E então, ou seja, eles aprenderam a questão da idolatria a outros deuses, mas aí eles começaram a idolatrar o quê? O templo, que é o que a gente, né, tanto via nos evangelhos, onde os fariseus, os escribas, os saduceus, eles, né, o povo ali adorava o templo, né? Deixaram de adorar outros deuses, né? Resolveram um problema, né, de idolatria a respeito dos deuses, mas o problema que a gente tem que resolver é a idolatria, não era eles só tiraram de um santo, digamos, e botaram para outro. Tiraram a idolatria de outros deuses das nações pagãs e colocaram a idolatria no templo. Nem Deus, né, que era para ser um Deus, não. Então eles materializaram Deus no templo. Então para eles o templo deles era Deus, era o templo, né, ao ponto que se você falasse no templo, né, como eles acharam Jesus doido, como é que Jesus é louco, vai derrubar, vai erguer esse templo em 3 dias, vai derrubar em 3 dias, vai erguer. Passou 40 anos para se levantar isso aí, como é que pode um negócio? Então eles não compreenderam essa questão daqui, porque era realmente escândalo. Esse cara tá doido, dizer que um cabal de ser o nosso salvador, você não ergueu nada, né? E se tá passando vergonha aí, sendo humilhado, né? Sofrendo aí, né? Com a coroa de espinhos e preso. Onde é que esse cara é o Messias da gente? Né? E também, meus irmãos, a gente nota que também aqui é uma profecia também para aqueles dias também, porque isso aqui tem a ver também com a questão do cativeiro babilônico. Se você ver mais na frente, vai falar sobre isso, sobre essa questão, que Deus vai espalhar e vai juntar, né? Ajuntarei os que tropeçam, né? Os que foram expulsos, que eu mesmo, né, fez. Então ele também fala a questão, né, sobre o que ia acontecer, né, quando eles foram para aqueles 70 anos de cativeiro babilônico, que também em relação mais na frente ao, né, falando escatologicamente, falando aqui sobre o futuro, né, sobre o que João escreve lá em Apocalipse. Mas também é bom a gente frisar que isso também foi um período babilônico, né? Como ele voltou realmente depois de 70 anos, né, Ciro dá a ordem, né, que eles podiam voltar para Jerusalém. Amém? Então vamos lá, o versículo 7. E da que cocheava farei a parte restante, e da que tinha sido arrojada para longe uma nação poderosa, e o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. Então, uma outra característica desse tempo é que será um povo transformado. Ele diz, olha, da que cocheava farei a parte restante, e da que tinha sido arrojada para longe uma nação poderosa, e o Senhor reinará sobre eles. Então, uma nação transformada, uma nação viva, uma nação poderosa, uma nação que tem Deus como seu rei, uma nação que é regida pelo Senhor. Essa é uma característica desse tempo. Amém? Aqui vamos pode falar. Esse 7 daqui, né? Aqui na sua versão interessante aqui da King James aqui fala assim, né? Farei do que tropeçam um remanescente fiel. Aí isso a gente vai lá para Romanos 9 e Paulo fala que são os remanescentes que serão salvos. Remanescente é aquele que passou por tudo, né? Que realmente perseverou até o final. O próprio Cristo também fala isso. Porém, aquele que perseverar até o final, esse será salvo. Então, você vê como, né, toda a Bíblia ela vai, né, se ligando e sim se alinhando. Né? É Romanos, não sei se é capítulo 9 ou 11, mas é 11. Então, mas é isso. Paulo fala sobre essa questão, né? Sobre isso aqui, sobre que são os remanescentes.
que serão salvos. Os que tropeçam, ele vai transformar, como disse o pastor aqui, num remanescente fiel. Aquele que realmente... Aí a gente lembra também daquilo que Deus falou para Elias, quando eles achavam que só tinha ele de profeta, que Jezabel estava atrás de todo mundo, tinha matado. Olha, eu reservei para mim, ainda tem 7.000 que não se prostraram. Ou seja, tem 7.000 o quê? Remanescentes, que perseveraram. Quando a gente está lendo a Bíblia, a gente vê quando a Bíblia, agora a leitura de Gênesis, a gente quando viu que Abraão começou a interceder por Sodoma e Gomorra, e eu creio que ali era Jesus com ele ali, e Jesus falou para ele: se tiver 100, eu salvo a cidade. Então o que? Remanescente. Ou seja, o que é 100? 100 o que? Remanescente. 50, remanescente. 10, até 1. No caso foi Ló e sua família. Então, são os remanescentes. Então aqui a gente derruba aquela questão da salvação universal. Existe salvação universal mesmo. Só que vai ser salvo são os remanescentes, aquele que Deus realmente separar ali. O remanescente o quê? Fiel. Não é qual é remanescente. É o remanescente fiel. Fiel o quê? A qualquer coisa? Não. Fiel a Deus. Então é maravilhoso quando a gente começa lendo aqui, o Espírito Santo começa a lembrar a gente, e aí diz: mas como assim? Se lembrar? Meus irmãos, leia a Bíblia. João lá 17 lá, 14, Jesus fala que o Espírito Santo ele vai nos lembrar, da coisa que ele vai lembrar aos apóstolos daquilo que Jesus falou. E hoje o Espírito Santo também nos lembra. A gente está aqui e já lembra lá na frente. Porque a Bíblia é uma coisa só. As pessoas que querem dividir aqui é para poder tentar derrubar por parte, mas nunca vai derrubar. Essa palavra aqui não derruba nada. Não é passar céu, terra, do que for, mas a palavra do Senhor ela permanece, e os remanescentes que serão salvos. Tanto é que foram os remanescentes, tanto lá naquela época do cativeiro babilônico, os que realmente ficaram, aqueles 70 anos, claro, muita gente ficou pelo caminho, morreu, são 70 anos, não é 70 dias, mas aqueles que, eu não sei se alguém que saiu mesmo, voltou, que saiu lá por causa, passou tanto tempo, que o povo já saiu de Israel, quando Nabucodonosor invadiu, já era uma certa idade, até os jovens príncipes Daniel, que era da classe nobre de seus amigos, já tinham, não era menininho de 13 anos não, já tinha uma idade mais avançada, e muitos também judeus não quiseram voltar para Israel, ficaram. Tanto é que foi uma comitiva, primeiro com um probleminha ali, mas só finalizando aqui, são os remanescentes, verso 7, que serão salvos. Não sou. Pode. Versículo 8 diz assim: e a ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá, sim, a ti virá o primeiro domínio, o reino da filha de Israel. Então, a 11ª característica que o presbítero Anderson acrescentou aí, mais um aí no decorrer da live, mas a 11ª característica, então, desse momento, será que além de Israel ser uma capital política, ela será uma capital religiosa. Então, além dela reinar sobre as nações, civilmente, reinará religiosamente, sendo um centro religioso. Torre do rebanho. Rebanho, aqui ecoa essa palavra rebanho, quando ele está se tratando aqui, ele está falando de pastoreio, ele está falando de guiar as pessoas, através da fé, através da lei, através da palavra de Deus. Então, será essa capital religiosa. Aí, retoma aí a palavra, provavelmente não será físico, mas algo espiritual, mas sairá de lá
vamos dizer assim, esse domínio religioso, cultural. E como será isso, pastor? A gente já tem aquele que saiu de lá. E quando diz filha de Jerusalém, ele está remetendo aqui a Judá. Então, quando ele está falando de Judá saiu o Messias, Jesus Cristo. Então, eu creio que essa centralidade da fé das pessoas vai estar centralizada em Cristo, no descendente ali de que veio de Israel. Então será centralizado o rebanho, será seguido por ele ali, reinando, né? Depois a gente vai ver mais sobre isso no capítulo 5. Falar algo sobre o 8. Aqui no versículo 9 e 10, ele vem falar sobre o cativeiro babilônico. E ele diz: e agora, por que farás tão grande pranto? Não há em ti rei? Pereceu o teu conselheiro? Apoderou-se de ti dor, como da que está de parto? Sofre dores e trabalhos, ó filha de Sião, como a que está de parto, porque agora sairás da cidade e morarás no campo, e virás até Babilônia. Ali, porém, serás livrada, ali te remirá o Senhor da mão dos teus inimigos. Então, aqui ele já falando sobre o cativeiro babilônico, que embora a nação iria para o cativeiro babilônico, mas ali a nação ia ter um encontro genuíno com Deus. Ali a nação ia ser remida das mãos dos inimigos. Ali a nação ia saber o que é a verdadeira adoração. Então a gente vê no cativeiro babilônico exemplos como Daniel na cova dos leões, como Sadraque, Mesaque e Abdenego ali na fornalha de fogo. Então vemos ali a nação sendo restaurada espiritualmente, sem o templo, como falou aqui o presbítero, sem o templo, mas sendo o templo do Senhor. Então, mais do que você entender que você tem que ir à igreja, que você tem que ir ao templo, você tem que compreender que o templo é você, em todo momento, em toda hora. Você é o templo do Senhor. E era algo que Israel não entendia. Eles estavam tão fixados no templo que muitas vezes eles fora do templo eles acometiam de vários, vamos dizer assim, adultérios contra Deus. E muitas pessoas até hoje elas agem assim, dessa maneira. Elas vão à igreja, mas quando elas saem da igreja, do templo, quando elas saem de lá, elas deixam de ser templos de Deus. Elas deixam de ser casa de Deus. A igreja é uma congregação onde nós vamos nos reunir para adorar, para aprender, para entender, para nos recarregar ali espiritualmente. A igreja é esse lugar, a igreja templo, física, é esse lugar. Agora, quando a gente sai da igreja física, do templo físico, nós temos que compreender que nós não deixamos de ser a igreja de Cristo. E temos que andar e agir como igreja de Cristo. Amém? Eu queria só complementar em relação ao que o senhor falou, né? Nós somos igreja de Cristo, né? Como muitas pessoas, até no meio evangélico mesmo, diferenciam duas colocações ou duas posições, né? Como dizem, vida cristã e vida secular. E para nós não existe uma vida secular. Se nós somos cristãos, se entregamos, né, e vivemos na vontade de Deus, nós somos cristãos aonde nós chegarmos, somos representantes do Senhor. Embaixadores, disse Paulo, né? Embaixadores, disse Paulo, realmente. Então, a nossa vida secular era quando não tínhamos Cristo em nossas vidas. Agora que temos, nós vivemos para Ele. Então, seja no trabalho, seja em casa, seja onde for, estamos ali prestando culto e honrando a Deus, né?
aí na sua presença constantemente. Não estou dizendo que a gente não erre, nós ainda estamos presos aqui na nossa carne, mas estamos aí representando o Senhor a todo momento. A opinião de um embaixador é tão importante que ele pode trazer uma guerra entre nações. Exatamente. Se o embaixador ele se pronuncia de forma errada, que não é o posicionamento do seu país, ele pode trazer uma guerra para o país dele. Por isso que, né, o cargo de embaixador de todos os países, cada país, eles escolhem realmente aquele que representa digamos, o espírito, o sentimento daquele governo, do governo que está no momento, né? Não somos diferentes disso aí. Então representamos um rei, um governo celestial. Não existe negócio de... Aqui quem fala é antes, na minha rede social, mas na igreja é o presbítero antes, não tem nada a ver. O presbítero antes ele vai comentar no Facebook, é o presbítero antes, Instagram é o presbítero antes, no YouTube é o presbítero antes. Eu me lembro que eu tive uns anos atrás um embate com um certo amigo meu sobre isso aí. Não, aqui é fulano, aqui é tal pessoa. E aqui é outro. Eu disse, não, você é um só. Não existe aqui é uma, aqui você é outro, como disse Jades. Tem uma coisa só. Então não existe, não pode, né? Tem tanta gente que cai, isso é importante, o que o nosso irmão já se falou. Né? Fazemos parte da igreja de Cristo, aquele doçura que o pastor falou, da igreja de Cristo é mais importante do que fazer parte de qualquer outra denominação aqui. Eu faço parte da igreja da palavra da verdade. Amém. Obedece do que o pastor diz lá, aquela coisa toda, a direção, beleza. Mas o mais importante que a igreja de Cristo não faz parte. Ela não faz parte. Então, meus irmãos, me desculpe o que você vai ouvir. O que eu vou ouvir se eu só faço parte da igreja da palavra da verdade é: apartai-vos de mim. Eu acho que praticais iniquidade. Essa é a verdade. É o que diz a Bíblia. Então, lembre-se, é o que eu sempre bato, sabe que é rede social, o pastor sabe disso, sempre bato. Meus irmãos, somos pessoas públicas, somos embaixadores, e agora somos embaixadores de Cristo, que é o mais importante, do Rei dos Reis. Então veja o que você posta, veja o que você comenta, veja o que você está fazendo, se veja você no seu trabalho, como o Jades falou. No trabalho é só Anderson. Eu posso fazer o que quiser. Não, meu irmão. Não. Como eu ouvi lá, eu já estava vendo umas pregações anos atrás, que temos que realmente ser cristão. Cristão é fora da igreja. Dentro é fácil. Dentro você sabe que, não, pastor, nosso irmão Jades, presbítero antes, são bênçãos. E lá fora, e em casa, e no trabalho, e no curso, faculdade, colégio, como é que eles são? Aí, meus irmãos, eu não posso, você descobrir alguma coisa na minha rede social que eu estou postando alguma coisa lá que não tem nada a ver, comentando coisa que não tem nada a ver. Diz: olha, pessoal, aqui esse comentário é de Anderson. O presbítero Anderson jamais falaria isso aqui. O presbítero jamais falaria isso aqui. Só que acho que só se ele tiver problemas psicológicos, ele for uma pessoa bipolar, né? Bipolaridade não existe no Rio de Janeiro, não, irmão. Bipolaridade é do diabo, meu irmão, né? Essa questão aí é diabólica. Então, cuidado, meu irmão. Cuidado, meu irmão. Primeiramente, a gente tem que entender, né? Tudo na vida da gente tem que se basear pela nossa fé. Isso. Em Cristo Jesus, tudo, né? Agora, a gente também tem que compreender que tem assuntos que cabem a determinados lugares, a determinados momentos, que não cabe a outros momentos, a outros lugares. Então, por exemplo, na minha rede social eu falo de política, mas no púlpito da igreja eu não falo sobre política, a não ser, olha, vote num candidato honesto, vote num candidato que seja ficha limpa, não venda seu voto. A única coisa que eu falo no púlpito da igreja é isso: não venda seu voto. Agora, eu não vou no púlpito da igreja para falar de candidato A, de candidato B,
Porque o púlpito da igreja é para falar de Jesus Cristo. Agora, na minha rede social eu posso falar de futebol, eu posso falar do Santa Cruz. O cabo que é do Santa Cruz, ele vai falar mal do esporte, o cabo que é do esporte vai falar mal do Santa Cruz. Isso não significa que ele deixou de ser evangélico porque ele está postando que o Santa Cruz ganhou ou que o Santa Cruz perdeu. Agora, as palavras dele ali que vai... Porque se ele usa uma expressão com palavrão, de baixa calão, de baixa qualidade ali, ele traz denigre a imagem de alguém, calunia alguém. Então isso aí ele já deixou de ser cristão. Ele não deixou de ser cristão porque comemorou a vitória do time dele. Agora não cabe eu no púlpito comemorar a vitória do meu time. Não cabe eu no púlpito subir com a camisa para pregar. Subir com a camisa do Santa Cruz. Não, porque eu sou tricolor de coração, o tricolor vai jogar hoje. Ou se não fazer como muitos pastores fizeram aí, pelo amor de Deus. Colocaram o presidente da República eleito no púlpito e tal, né? No culto, dizendo, eita, né? Saiu agora, foi eleito com 50%. Isso é ridículo, né? A gente fez um culto aqui normal, né? A gente fez um culto normal em 2018 e tal, e todo mundo sabe que todos conhecem quem a gente votou e quem a gente defende o governo do Brasil, né? E se ficamos felizes, fizeram, né? Um negocinho, uma comemoração, claro, meus irmãos, né? Isso aí não esconde ninguém, não tem vergonha de falar isso. Fora do âmbito da igreja. Fora do âmbito da igreja, mas ficar como dizendo na igreja, né? Parecia que era virada do novo, né? Espere, né? O Malafaia lá. Misericórdia, né? Não pode. É preciso sempre um equilíbrio, né? E um discernimento. Na verdade, eu acredito que seja isso, que um discernimento entre as pessoas, né? Além de sermos, né, embaixadores de Cristo, né? Não significa, meus irmãos, que a gente não possa, né, falar sobre outra coisa. Só Bíblia. Agora o seu desafio é falar sobre outras coisas tentando falar sobre o Evangelho, né? Você sempre falando sobre outras coisas, puxando para quem não é cristão, entenda porque você fala aquilo e apresentando o Evangelho a ele. Isso que é um... Ou às vezes nem tanto misturando o assunto, mas o assunto, não. Quando você fala, quando você se dirige de uma maneira em que você não, vamos dizer assim, em que você não se expressa como um mundano, as pessoas vão notar o evangelho que está em você. Né? Eu lembro, por exemplo, de uma reunião, isso que você está falando aí me fez lembrar de uma reunião que eu tive quando trabalhava num abrigo, e teve uma situação muito complicada lá. E no relatório, tinha se colocado no relatório que a gente tinha que descrever com detalhes o relatório lá. E quando houve a reunião, as pessoas pediram para mim repetir o que estava no relatório. Só que não fui eu que escrevi o relatório, mas pediram para mim escrever o que estava no relatório. E o que estava no relatório estava cheio de palavras de baixo calão ali. E eu me recusei a falar aquelas palavras. Sim. E todas as vezes que tinha aquelas palavras, eu dava um codinome ali que não era aquelas palavras. Eu me recusava a falar. E a pessoa que estava ouvindo ali, naquela audiência ali, notou que eu não falava essas palavras. Por que você nunca fala essa palavra aqui? Que fulano falou com ciclano, e você nunca repete essa palavra, você nunca fala essa palavra. Eu disse, porque eu sou cristão, eu não falo esse tipo de palavra. Mas nem mesmo para você dizer que foi o outro que falou, nem mesmo para dizer que foi o outro que falou, não cabe a mim falar. Então, querendo ou não, quando você é cristão, você vai levar as pessoas a entender que você é cristão em todas as áreas da sua vida, em todos os momentos da sua vida. Você não deixou de ser cristão, né? A gente vê que quando Estevão começou, né, ali a pregar aquele sermão
de Gênesis e Apocalipse, né, como se fala ali, Estevão fez, né? De Gênesis e Apocalipse para os doutores da lei, né? As pessoas olhavam e viam que ele tem um rosto, né, de um anjo, né? Mas olhava assim, esse cara é normal, né? É normal assim, né? Realmente, o que ele está falando, você vê que via a veracidade, que era verídico o que ele estava falando. Por quê? Né? Somos cristãos, meus irmãos, independente do lugar. Quando, capítulo 29 de Jeremias, que Deus manda uma carta, né? Jeremias manda uma carta para o povo lá que está no exílio babilônico, e você vê que Jeremias, né? Deus através de Jeremias, que olha, vocês têm que fazer morada onde vocês estão, orar pela paz da cidade, pelo governador, né, daí, e se ele tiver paz, vocês vão ter paz. Ou seja, vivam como se fosse, né, em Israel. É o lugar de vocês por 70 anos. E é o nosso lugar aqui até que Jesus Cristo volte. Mas, claro que eu tenho que saber como me importar. Eu não vou, isso daqui então eu vou misturar. Não, meu irmão, não pode se misturar. Porque Paulo fala sobre em Romanos 12, né? Não se amoldeie desse século, mas transformai pela renovação do nosso entendimento foi renovado. Assim eu creio que a palavra transforma. Então, hoje o meu pensamento é diferente sobre futebol, sobre política, sobre todos os assuntos. Meu pensamento foi transformado por causa de Cristo, por causa da palavra. E a gente já comenta de forma diferente. Como o irmão Jazão, a gente estava conversando, que a gente conhece várias datas, né? Fomos companheiros de bar e hoje estamos companheiros, né? Cooperadores, né? Quase que não saía. Cooperadores do Evangelho. Então ele estava falando que a gente passou por uma certa turma, né? Que conhece, né? Ele conhece mais do que eu. Ele disse, olha, não me dá mais. Ele disse, não me dá, eu não consigo mais chegar ali. Eu até passo, falo com tu, mas não dá, é aquele comichão, né? Um comichão de santo, né? Que você fica nervoso, agoniado para ir embora. Quando eu vou para as festas da casa da minha mãe lá, do pessoal lá, que gosta de tomar um negócio, eu vou pro famoso, como você, sou educado, né? Para fazer a sala. Mas eu fico nervoso e vou, meus filhos ficam brincando lá com os primos lá, e você vai mais pelos meninos do que por você mesmo, porque não dá mais, irmão. Quando a palavra realmente, quando a gente é transformado pela palavra, a gente não consegue mais, a gente até quer fazer, mas não consegue mais, né? A carne quer, mas a gente não consegue, porque a gente está alimentando o nosso espírito, né? O próprio Ezequiel fala que quando Deus nos dá o coração, né, troca de pedra por de carne, a gente vai ter nojo daquilo que a gente fazia, e vós terem nojo daquilo que você fazia. É como a gente, né, quem foi transformado sente do que fez. Então, meu irmão, quem é cristão tem que ser cristão em qualquer lugar, principalmente fora, irmão. Principalmente fora, porque dentro a gente se conhece já, tudinho. Desculpa aí pela nossa se chama, né, na oratória, digressão, né? Saiu, né? Depois voltando, mas tudo tá aqui dentro. Essa seria uma das aplicações, mas foi dentro do texto. Foi bom, foi ótimo que a gente debateu isso aqui dentro do texto e levou a uma abrangência maior do que aquela que eu esperava que ia levar, né? Mas essas são coisas que a gente não explica, são coisas espirituais. Amém? Aqui a gente vai retomando aqui o texto do 11 ao 13, é aquele período que eu falei que será um período anterior ao milênio. É o período, vamos dizer assim, predecessor, período que vai anteceder o milênio, anteceder tudo aquele período que a gente falou aqui, de paz, de harmonia, de congregação das nações, de segurança. Antes de acontecer tudo isso, vai acontecer isso aqui. Versículo 11:
agora se congregarão muitas nações contra ti, que dizem, seja profana, e os nossos olhos verão seus desejos sobre Sião. Mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem entendem o seu conselho, porque as ajuntou como gavelas em uma eira. Então, as nações se juntarão, se reunirão contra Sião, contra Israel. E essas nações, quando se congregarão contra Israel, proclamando guerra contra Israel, só que a Bíblia diz aqui, só que eles não sabem o pensamento do Senhor. Eles não perceberam que eles estão indo congregar contra Israel, mas era justamente o que Deus queria, era justamente o que estava determinado por Deus. É justamente isso que Deus planejou. E o versículo 13 diz: levanta-te e trilha, ó filha de Sião, porque eu farei de ferro a tua porta e de cobre as tuas unhas, e esmiuçarás a muitos povos, e o seu ganho será consagrado ao Senhor, e a sua fazenda ao Senhor de toda a terra. Então, as nações se levantarão contra Israel, mas Israel prevalecerá. Essa nova Jerusalém, essa Israel de Deus, prevalecerá contra essas nações, porque Deus vai proteger e Deus assim o fará. Amém? Então, é isso que a gente vê aqui nesse versículo 11, 12, 13. Se algum dos meus colegas aqui quiserem comentar algum ponto aqui, pode falar. Do verso 12, né? Sobre as nações se levantaram e por que essas nações se levantam, se levantaram, né? Aí tem esse nome aqui hebraico que eu já esqueci como é que é, o pastor me ensinou, mas eu esqueci. Como é? Não entendo o que? Mahashabá. Eles não entendem o Mahashabá, que é o propósito de Deus. A mesma coisa hoje, as pessoas não entendem como é que a gente em tempos como hoje, continua adorando esse Deus. Continua aqui, mas só tem 3 pessoas vendo, 4, 1, às vezes nenhuma vendo. A igreja de vocês é pequena, não sei o que, porque vocês continuam, porque um Deus que você não sabe que existe e tal. Não, meu irmão, vocês não conhecem. Os pagãos, as outras nações, meu irmão, eles não conhecem os propósitos, né? O Mahashabá de Deus aqui. Quem gosta é os judeus, né? Quando eu falo isso, o Mahashabá, eles não entendem o propósito de Deus para aqueles, por remanescentes, que é a salvação, que é a glória futura. E as nações, as pessoas vão falar mesmo, assim como as nações ficavam na secação para que Israel caísse, né? Vamos comer no verso 11, né? Que seja profanada, né? Depois rindo ali, depois que Israel foi destruído e tal, Jerusalém foi invadida e ficou ali, né, sob júdice da Babilônia. Então foi humilhada, mas eles não entendiam por quê. Eles não entendiam que foi Deus que fez com que o povo fosse para o exílio, e foi o próprio Deus que fez com que eles voltassem. Aí me faz lembrar que no próprio capítulo 29 de Jeremias, né, que o povo ama falar isso aí, né? Se você viveu naquela época, então para você. Eu é que sei do pensamento que tem sobre vós, né? Sobre pensamento de paz, né? Não de mal. Para buscar o fim que desejais. O que o cara vai desejar, meu irmão? Eu quero só o bom. Tu deseja alguma coisa ruim para tu? Deseja, Jadson? Meu irmão, isso aqui foi para o povo daquela época. Qual era o fim que o povo procurava? Era a liberdade do cativeiro babilônico. Eu é que sei do pensamento que tenho sobre vós, diz o Senhor. São pensamento de paz. Que o povo, muita gente pensava que foi levado para o cativeiro babilônico e, meu Deus do céu, vou morrer aqui, porque Deus... Eu sei o pensamento que eu tenho sobre vós. É pensamento de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Vocês desejam ser libertos. Eu sei disso.
mas deixa chegar aos 70 anos, que você ser liberto. Então a gente tem que entender, essa é uma promessa exclusiva daquele período, e o povo fica, né, trazendo para si, a não ser que você viveu naquela época e era um judeu, estava na Babilônia, é para você, meu irmão. Se você é um desses aí, então você faz parte daquela música. Para você fazer uma aplicação desse texto para a gente hoje, você teria que pegar todo o contexto. Justamente. Não pegar só essa parte aí. E aí você poderia até fazer uma aplicação para hoje, mas mediante você pegar todo o contexto e aplicar. Então, poderíamos dizer assim, olha, embora que você esteja passando por isso, por sofrimento, mas você sabe que Deus tem pensamento de paz para você, Deus tem pensamentos bons para você, e todo esse sofrimento tem um propósito e vai ter um fim. Poderia ser mais ou menos isso, uma aplicação, mas não dizer que aquelas palavras são exatamente para mim e para você. Aí já é outra. E até para você explicar, você, né, traz esse contexto para hoje, esse final, eu é que sei do pensamento sobre vós, para vos dar o fim que desejar, para você explicar esse final, para você contextualizar para hoje é muito difícil. Naquela época você facilzinho, sabe logo, isso aqui para o povo que estava escravo. Mas para você trazer para cá esse finalzinho, para vos dar o fim que desejar, de meu amigo, eu não sei como é que faz isso não. Mas aí eles justamente colocam Deus como um gênio da lâmpada, né? Ele dá umas falhadinhas. O que você deseja, mestre? É o que dá, é o que eles querem que entenda mesmo, que Deus é apenas um realizador de sonhos. Né? Acho que o mais importante do texto, assim também, né, como o senhor falou, né, seria aprender o caráter de Deus ali, acerca do texto, não é? Você poderia trazer uma aplicação acerca disso, como Deus é um Deus imutável, né? Você não traria o que iria fazer, mas tiraria do caráter do Senhor, da sua imutabilidade, e aí a gente poderia trazer mais coisas sobre isso. Muito bom. Então é isso, meus irmãos, é isso desse texto, e o que a gente pode, além das lições que a gente já tirou aqui hoje, o que a gente pode ainda aproveitar para nós hoje, para a nossa vida. Simplesmente, né, a primeira aplicação é aquela que a gente já fez, mas eu volto para ela para poder pegar um gancho para a segunda aplicação. A primeira aplicação é: seja igreja onde você estiver, seja a igreja do Senhor. E sendo igreja do Senhor, você pode crer e pode aguardar. E já entra a segunda aplicação. Sendo igreja do Senhor, você pode crer e pode aguardar esse bom tempo do milênio que Jesus Cristo vai vir e vai estabelecer para nós, que somos os remanescentes, que somos fiéis a Ele, que estamos seguindo a palavra dEle. Então, aqueles que perseverar até o fim, eu garanto a coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim vai reinar sobre as nações. Aquele que perseverar até o fim terá um novo nome. Isso está lá no começo de Apocalipse, nas 7 cartas, comerá da árvore da vida, né? Então, aquele que perseverar até o fim, meus irmãos, tudo isso é para aquele que perseverar até o fim. Aquele que está no cativeiro babilônico, está numa terra estranha, mas ele sabe que aquela terra não é a dele. Ele sabe que Deus tem preparado a terra dele. Nós estamos aqui nesse mundo, é uma terra estranha para nós. Os costumes desse mundo não condizem com os costumes da igreja de Cristo. A idolatria desse mundo não condiz com a adoração da igreja de Cristo. As riquezas desse mundo não condiz com as verdadeiras riquezas da igreja de Cristo. As riquezas da igreja de Cristo são riquezas que a traça não rói, que o ladrão não rouba. Nós estamos numa terra que não é nossa, mas que possamos ser
embaixadores de Cristo nessa terra, sabendo que Ele vai voltar. E quando Ele voltar, Ele vai estabelecer aquilo que está escrito. Talvez você hoje reclame, porque você não vive um tempo de abundância, porque você não vive um tempo de paz, porque muitas guerras acontecem na tua vida. Mas eu quero dizer para você que você se conforte nas palavras do Senhor, porque um dia os povos e as nações que não seguiram a Deus vão estar reclamando, vão estar murmurando, porque eles vão estar em eterno sofrimento, enquanto você vai estar eternamente servindo ao Senhor, enquanto você vai estar vivendo esse tempo, esse período maravilhoso, de acordo com a palavra do Senhor. Então, que você possa ser essa nação, que você possa ser esse povo de Deus. Vale a pena seguir ao Senhor, vale a pena ser povo de Deus. E quando a gente pode entender aqui do versículo 11 ao versículo 13, que é aquele período da preparação para chegar ao milênio, quando as coisas estiverem mais difíceis, quando o funil estiver mais apertado, quando as coisas estiverem mais, quando as pessoas estiverem mais promíscuas ao nosso redor, quando as nações se levantarem contra a igreja de Cristo, e isso já vem acontecendo em uma pequena escala, mas a escala vai aumentar. E quando isso tudo estiver acontecendo, aí é que a gente deve crer mais ainda, porque a gente sabe que o tempo está próximo. Amém? Então, meus irmãos, essa é a lição de hoje. É aquilo que nós podemos aprender hoje. Ser firme com Deus. Amém? Mais alguém quer falar algo? Só e lembrando o que fala no verso 10, né? Que porém seremos livres, né? Ele fala, seremos livres, né? Para adorar, que o Senhor realmente vai nos remir, como já nos remiu. Então, esse é o nosso momento, a gente, mesmo em meio a, como o pastor falou aí, você pode estar passando por momentos difíceis, esse é o seu momento para cada dia mais você gozar, meu irmão, da liberdade no Espírito de Deus, né? Porque já fomos remidos pelo sangue do Senhor Jesus e somos livres, e como Paulo escreve em Romanos 8, né? 8:31, eu acho. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A nossa irmã Rosicleide colocou um comentário ali, só que eu não estou conseguindo ler porque meu celular já descarregou. Vou usar minha visão do alcance. Doentes de Manaus, ora pelos doentes de Manaus, quase 200 mortos. Eu acho que é para orar pelas mortes de Manaus. 200. Só uma coisa aqui, mas acho que é isso. Oremos pelos doentes de Manaus, é isso mesmo. Quase 200 pessoas perderam a vida por falta de oxigênio nos hospitais. Pelas vítimas do Covid-19, especial de Manaus. Hoje o governo federal mandou um avião da FAB lá com esses oxigênio, né? Levando oxigênio para aquelas pessoas, né? Se o governo de Manaus na pandemia não pensasse em roubar, em comprar respirador, nem respirador, né? Foi ventilador em loja de vinhos, acho que isso poderia ser evitado, né? Também. Então, às vezes se coloca tu quer se culpar o governo federal quando tem um governador lá sendo investigado, né? De Manaus foi investigado por causa disso aí. No meio da pandemia ele estava ocupando um ventilador, não é nem respirador, que é diferente, em loja de vinhos. Eu não sei. O prefeito daqui também se superou hoje, né? O Geraldo Júlio, né? Comprou respirador para pôr. Então você vê em que mãos nós estamos. Por isso, meus irmãos, se apega a Jesus Cristo, porque
Tá difícil. Verdade. Amém, né? Então vamos orar por esse pessoal de Manaus. Queria pedir a nosso seminarista Jades que orasse pelo pessoal de Manaus. Já orasse finalizando e eu dou a bênção apostólica. Amém, né? Oremos não só pelo pessoal ali de Manaus, né? Mas de todo o Brasil, né? Recebi notícias também hoje, né? De um hospital onde a gente fazia lá, né, nossas preventivas ali, como trabalhava na parte da manutenção ali na lavanderia, onde faleceu algumas pessoas que trabalhavam lá, né? Pedi oração também pelos familiares desses conhecidos, né, que trabalham, apesar de não conhecer muito, né, mas a gente ia lá todo mês e a gente já estava com uma certa intimidade devido ao tempo de trabalho lá. Eu resolvi pedir oração por essas pessoas, né? Oremos, né? Senhor, estamos aqui mais uma vez na Tua presença, Pai, te pedindo para que o Senhor venha consolar e confortar, Pai, a família daqueles que perderam seus parentes ali naquela cidade de Caruaru, e também por todo o Brasil, né? Pessoas que perderam parentes para esse vírus, não só pelo vírus, mas por acidentes e por demais coisas, né? Queria te pedir, Pai, que o Senhor venha se fazer presente ali no coração, confortando aquelas famílias ali que estão passando por aquela dificuldade, né? Que perderam seus parentes ali em Manaus, e que o Senhor venha fazer ali conforme a Tua vontade, Pai. Nos ajuda a passar por esses momentos difíceis, que o Senhor se faça presente, tenha misericórdia, Senhor, de nós, nos dá força, fortalece a cada um, Senhor, para que possamos passar por isso conforme a Tua vontade, né? Pedimos que o Senhor ilumine também, Senhor, a mente da Tua igreja, conforte, Senhor, o coração, né? Nos dá forças para que a gente venha aprender também mais, Senhor, da Tua palavra, para que a gente possa se apegar a Ti, Pai, mais e mais nesses últimos dias, né? Que nós cremos que já estão se cumprindo, né? Já estamos perto da Tua vinda, Pai. É isso que Te pedimos e já Te agradecemos, Senhor, pela nossa igreja, né? Pelos nossos membros, pelas nossas famílias, e pedimos misericórdia a Ti, pois não somos nada, somos completamente dependentes de Ti. Te pedimos misericórdia, Senhor, né? Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo sejam sobre as nossas vidas, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém.